boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para o nosso seminário, Farmacologia numa Hora Dessas. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Cíntia Chester Cardoso. A professora Cíntia é professora associada do Departamento de Genética, aqui da Biologia da UFRJ. Trabalha justamente na área de epidemiologia genética, de doenças infecciosas, genética, na terapia contra HIV, e atualmente também com suscetibilidade genética à arbovirose Covid-19, então é um prazer ter a professora Cíntia para falar de variabilidade genética e o impacto na suscetibilidade à Covid. Obrigada, Cíntia. Prazer Boa ter você tarde, aqui com a gente. gente. O prazer é meu de participar. Agradeço a oportunidade de falar um pouco do que a gente tem feito no laboratório aí nesse sentido. Então, deixa eu compartilhar aqui. Minha tela já está aparecendo para vocês, tudo certo? Sim, está ótimo. Tá bom, então vamos lá. O objetivo dessa palestra é falar um pouco, fazer um apanhado geral, né, dos principais fatores de risco que a gente já conhece para a severidade da Covid-19 e concentrar mais o foco no impacto das variantes genéticas, né, humanas, que é a parte do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui na UFRJ. Então, eu gosto sempre de começar esse tipo de apresentação lembrando que toda vez que a gente vai começar a tratar dessa questão da variabilidade clínica que a gente tem numa doença infecciosa, né, a gente tem que considerar que tem diferentes fatores atuando para que a gente veja o desfecho clínico que está sendo apresentado pelo paciente. Então, tem as características do próprio agente infeccioso, né, que ele pode ter uma maior ou menor agressividade, né? Além disso, a gente tem também variantes ambientais que podem influenciar tanto na suscetibilidade à doença, quanto no curso clínico, na severidade do fenótipo que a gente observa, e a gente tem também uma série de fatores do hospedeiro, tanto fatores genéticos quanto fatores não genéticos, né? Então, é a interação entre todos esses fatores que vai culminar no desenvolvimento ou não da doença e no desenvolvimento ou não de formas graves dessa doença, né? E no contexto da Covid-19, a gente tem observado claramente essa variabilidade na forma como a doença se manifesta entre os indivíduos que são infectados. Então, o foco principal dessa palestra está nos fatores do hospedeiro, né? Então, aqui só para mostrar para vocês o espectro de sintomas que a gente pode observar e o quão reduzido é a porcentagem de indivíduos que desenvolvem formas graves, né? Então, basicamente, se a gente olha só para o universo de pessoas que são infectadas, que têm contato com o vírus e são infectadas, essas pessoas podem permanecer assintomáticas, né? Podem ter sintomas gripais brandos e que têm um limite de mais ou menos uma semana, ou eles podem evoluir para formas severas com um risco de óbito, né? E, logicamente, tem uma série de fatores de risco envolvidos nessa questão. Então, aqui é só uma linha do tempo, né? Em média, a gente leva 14 dias até a ter a eliminação do vírus, principalmente nos casos brandos, né? A gente tem uma grande maioria que tem esses sintomas mais leves e a gente tem em torno de 15 a 20% que desenvolvem doença severa, né? Podendo evoluir para óbito. Então, a grande pergunta, né, por trás de tudo isso que eu vou mostrar é de onde vem essa diferença, né? Então, por que a gente pode ter indivíduos assintomáticos, sintomas brandos ou sintomas severos e como que os fatores do hospedeiro estão envolvidos nessa variação, né? Logicamente que a gente espera que, uma vez que a gente tenha contato com o vírus, que tenha um pico de replicação viral, né? Mas que em seguida a gente tenha uma queda na replicação desse vírus, né? E aí, logicamente, que essa queda se deve ao desenvolvimento da resposta imunológica, né? Então, a gente tem mecanismos de imunidade inata, resposta mediada por células e, mais posteriormente, a resposta humoral. E o que a gente espera é que essa resposta imune seja desenvolvida de forma eficiente, mas que ela seja autolimitante também, né? E aí, quando existe a exacerbação dessa resposta, é que a gente vê também uma série de sintomas da doença severa, né? Então, em geral, os sintomas mais severos estão muito mais relacionados a fatores do paciente do que a fatores virais especificamente, né? Ainda não tem nenhuma mutação viral claramente associada com formas mais severas da doença.
Então, alguns fatores de risco foram descritos logo no início, né? Eu estou colocando aqui alguns dos principais trabalhos que foram surgindo lá no início da pandemia, com cortes hospitalares, né? Que mostraram claramente que entre os casos mais severos a gente tem uma frequência aumentada de indivíduos do sexo masculino, né? Com idade superior a 60 anos, e também os casos severos comumente estão associados com doenças pré-existentes, né? Então, muitas doenças pré-existentes já foram associadas com essas formas severas, mas as principais, né, as que a gente mais observa são cardiopatias, né, hipertensão, diabetes e obesidade. Então, logicamente, a gente tem impactos variados dessas comorbidades, né? Então, essa figura tenta resumir um pouco essa questão, né? Então, aqui está representado o acréscimo de risco em relação a cada uma das doenças pré-existentes, né? Então, a gente tem aqui um risco crescente, né? Com o menor associado à asma e o maior associado principalmente a pessoas que têm índice de massa corporal igual ou maior a 40, né? Um risco 4,5 vezes mais alto em relação aos que não têm, e logicamente os pacientes que combinam mais de uma dessas condições clínicas pré-existentes, mais de uma comorbidade, né? Eles tendem a ter o risco ainda maior de desenvolver formas severas. Em relação à idade, né, se a gente tomar como grupo de comparação os adultos jovens, né, em geral o que a gente espera é que crianças, né, os mais jovens tenham um risco reduzido tanto de hospitalização quanto de morte, né, e aí depois com o passar dos anos, né, quanto mais velho o indivíduo, quanto mais idoso, maior o risco de hospitalização e maior o risco de morte também, né. Logicamente que a gente tem pessoas que se comportam de forma diferente, né? Mas na maior parte dos casos é isso que a gente observa. Então, quando esses fatores de risco clássicos estão ausentes, né? A gente sabe que tem crianças que desenvolvem síndrome inflamatória, né? Que são sintomas que podem desenvolver sintomas bem graves, e a gente tem também pacientes idosos que conseguem se recuperar com relativa facilidade, e a gente tem uma série de outras variações desse cenário principal que a gente coloca, né? Então, tem uma série de pessoas que têm comorbidades associadas e que também não desenvolvem formas graves, né? Conseguem passar pela doença até assintomáticos. Então, isso mostra para a gente que tem perfis variáveis de suscetibilidade e que a gente não consegue explicar toda essa variação, né, só com esses fatores de risco principais que já foram descritos, né? E aí é aí que começa a gente a procurar fatores genéticos. Então, ficam essas principais perguntas, né? Por que a gente tem esse espectro de sintomas tão amplos, né? Desde assintomático até doença muito severa, e em relação mais especificamente à resposta imunológica, né? Então, por que parte dos pacientes desenvolve uma resposta exacerbada, né? Que vai gerar muito mais lesão do que um efeito realmente protetor para controlar a replicação viral. Então, o que a gente espera e o que a gente tem visto, né, do que tem saído na literatura, é que parte da explicação pode estar num componente genético. Só colocando aqui, eu sempre gosto de mostrar a estratégia de estudo mais comum, né? Lógico que tem outros desenhos possíveis, mas o que a gente observa na maior parte dos trabalhos são esses estudos com um desenho de caso-controle, né? Em que a gente identifica, em primeiro lugar, o desfecho de interesse, né, que a gente quer investigar. Então, aqui estou colocando um grupo de pacientes com sintomas severos, né? E eu tenho aqui do lado o meu grupo de comparação, meu grupo controle, que são aqueles que têm só sintomas brandos, né? Logicamente que para estudar a severidade da doença, né, os dois grupos são de pacientes com diagnóstico positivo, né? O que varia entre um grupo e outro é a forma clínica. Então, se eu quiser comparar esses dois grupos, casos brandos e casos severos, e procurar se tem variantes genéticas que estão distribuídas de forma desigual entre esses dois grupos, né, para eu conseguir ver o efeito da genética, em geral o que a gente tenta fazer é parear, né, da melhor forma possível esses dois grupos para todas as variáveis já conhecidas, né? Então, eu tenho que ter grupo de casos e controles semelhantes, né, em relação à faixa etária, sexo, as principais comorbidades, né, e outras covariáveis que a gente sabe que tem um impacto muito forte no desenvolvimento desse desfecho. Então, uma vez que eu equilibro esses dois grupos, né, e ajusto a minha análise, eu consigo ver com maior clareza novos fatores de risco, né? Que nesse caso seriam os fatores genéticos que a gente está procurando.
Os primeiros estudos, né, vou começar mostrando um pouco do que já saiu na literatura para no final comentar com o que a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Então, os primeiros estudos genéticos que foram saindo, né, foram uma tentativa de fazer associação entre grupos sanguíneos e tanto a severidade da doença quanto o risco de infecção, né? Saiu uma série de trabalhos diferentes, né, com coortes pequenas inicialmente, depois trabalhos maiores, né, e embora esses estudos tenham uma série de limitações metodológicas, né, eu até coloquei uma delas aqui, de uso de grupos de doadores de sangue como controle, né, ou frequência da população geral como um controle, né? Embora tenha uma série de limitações metodológicas, praticamente todos eles apontam numa mesma direção, né? De uma associação entre o grupo A, portadores do grupo A, né? E um fenótipo de risco aumentado de infecção e de doença grave, e um efeito protetor para o grupo O, né? Então, a maior parte desses trabalhos apontou o dado nessa direção. Então, por mais que cada um deles tenha suas limitações metodológicas, provavelmente não é por acaso que todos eles estão, ou quase todos, apontam em uma mesma direção, né? Então, para não colocar um a um, né, estou mostrando para vocês aqui 2 estudos de meta-análise que saíram com intervalos acho que de menos de um mês entre um e outro, então os dados são bem semelhantes entre esses 2 trabalhos, né? Então, o que eles tentaram fazer foi um apanhado, né? Pegaram todos os dados desses estudos de grupos sanguíneos e fizeram uma revisão sistemática, né? Em seguida fizeram uma meta-análise. Então, os gráficos que eu vou mostrar aqui são os desse trabalho, desse segundo trabalho, que é o da PLOS ONE, tá certo? Então, aqui, nesse trabalho, se vocês notarem, em cada linha aqui tem um artigo, tá? Então, aqui tem 3 subgrupos diferentes dentro de um mesmo trabalho, mas cada linhazinha nesse gráfico é o resultado de um estudo, né? E aqui no final, né, a gente tem, nesse losango, a gente tem o resultado da meta-análise mesmo, né? Então, se a gente vê, tem uma certa variação, né, entre as estimativas que foram apresentadas, mas a maior parte dos trabalhos, nessa figura aqui, está mostrando o efeito do grupo A, tá? Então, na maior parte dos trabalhos, o que se observou realmente foram estimativas, né, ORs indicativas de risco, né, valores superiores a 1. Então, as únicas exceções foram nesses 2 últimos trabalhos aqui, né, que mostraram uma OR um pouco menor que 1, que sugere um efeito protetor. Mas não foram os estudos com maior peso dentro da análise. Então, quando a gente junta os dados de todos esses trabalhos, a gente percebe que realmente tem um efeito de risco, né, para o grupo A, com uma OR de 1,2, então um efeito fraco, mas é nessa direção. E aí depois, quando a análise é feita em relação ao efeito do grupo O, né, o que se observa é uma tendência inversa, né? Então, a maior parte dos trabalhos está com essas medidas de odds ratio indicando um efeito protetor, né? E isso se refletiu na meta-análise dos dados. Então, os 2 estudos têm gráficos bastante semelhantes, né? Têm resultados bastante semelhantes e mostram exatamente isso. O consenso entre o que já se tinha da literatura até esse momento é de que portadores do grupo A têm um fenótipo de risco, né? E do grupo O tem um fenótipo protetor. A grande questão é que nessa meta-análise também não foi possível fazer os principais ajustes que são necessários na análise, né? Então, não foi possível realizar ajuste para a idade, nem para comorbidades, nem para a estrutura de população, né? Então, lógico que a meta-análise é um consenso do que se tem na literatura, mas ela não é a solução, realmente não é uma resposta final. Mas, basicamente, ela apontou, né, para um consenso desse efeito de risco para o grupo A e efeito protetor para o grupo O. O último trabalho que saiu, esse daqui é um trabalho bem recente, na verdade, foi o único que apontou claramente na direção inversa, né? Então, aqui nesse primeiro gráfico, eles mostram a prevalência e depois o risco de intubação e o risco de morte. E se vocês notarem aqui, quando a gente olha o dado para o grupo A, né, o que ele está vendo aqui é um efeito protetor, né? E para o grupo O, em todas as comparações que são feitas, eles não encontram efeito nenhum na realidade, tá? Nesse trabalho aqui foi feito o ajuste da análise apenas para a estrutura de população, não foi feito para os outros fatores de risco. Então, cada trabalho tem a sua limitação metodológica, né? Ainda não se tem um dado definitivo realmente a respeito dessa associação, embora de longe ela tenha sido a mais investigada até esse momento. Esse trabalho foi o primeiro estudo de associação em escala genômica que foi publicado no contexto da Covid-19, tá? Então, esse foi um trabalho que incluiu pacientes italianos e espanhóis, tá?
Esse daqui é o principal achado do estudo deles, né, esse Manhattan Plot. Então, essa representação gráfica basicamente está mostrando a densidade de marcadores que foi avaliado nesse estudo, né, e aqui nesse eixo significância estatística. Então, não dá para ver direção de efeito nesse gráfico. Então, o achado principal desse trabalho, né, foi aqui no cromossomo 3. Então, encontraram, né, essa variante principal aqui associada, mas, na verdade, todos esses marcadores aqui que tinham frequência variável, né, entre casos e controles, eles estão dentro de uma região que abriga todos esses genes, né? Então, a gente ganhou, basicamente, 6 genes candidatos para fazer novas investigações, né, em outras coortes. Então, esse foi o principal achado desse estudo, e aqui dentro a gente vê candidatos claros relacionados à resposta imunológica, né? E em seguida o que eles tentaram fazer, na verdade, foi tentar replicar a associação com o grupo sanguíneo que já tinha sido observada nos primeiros estudos dos chineses, né? Então, esse trabalho aqui, na verdade, ele está dentro daqueles estudos de meta-análise que eu mencionei anteriormente, porque eles conseguiram encontrar uma associação borderline, né, do locus ABO com o desenvolvimento de formas severas da doença também. E aí, esse estudo aqui, sim, utilizou uma série de variáveis de ajuste. Então, tem um dado bem mais sólido do que os outros trabalhos. Além desse primeiro estudo que foi publicado, né, existem 2 grandes consórcios que foram definidos lá no início da pandemia, exatamente para investigar o impacto da genética do hospedeiro nas diferentes manifestações clínicas da doença. Então, a gente tem esse primeiro consórcio aqui, que é liderado pelo Jean-Laurent Casanova, e a gente tem esse segundo consórcio aqui, que é um grupo europeu. Basicamente, o que esse trabalho aqui procura é investigar fenótipos muito raros, né, e também variantes raras. E nesse segundo trabalho aqui, existe uma abordagem mais ampla em relação ao impacto da genética humana no contexto da Covid. Logicamente que os 2 estudos têm perguntas secundárias, mas existe essa diferença principal de que esse primeiro grupo tem um interesse muito particular em investigar variantes raras. Então, essa figura aqui é exatamente desse consórcio, né, que foca nessas causas chamadas monogênicas de suscetibilidade à doença. Então, o grande racional desses trabalhos é o que está representado nessa figura, né? Inicialmente, a gente tem o universo de indivíduos não infectados, né, que são os suscetíveis à infecção, eles, uma vez expostos, eles vão se comportar de formas variáveis, né? Então, o que está representado aqui em azul claro são os pacientes que permanecem assintomáticos, né? No outro polo, a gente tem em vermelho, né, representando os casos severos, e a gente tem aqui esse perfil intermediário, que são os sintomáticos, mas que têm sintomas brandos. E aí, qual que é o interesse principal desse estudo? Se vocês notarem, tem esses 2 eixos aqui na figura, né? Então, no eixo vertical, a gente tem a variação de idade, e nesse eixo horizontal a gente tem a presença de uma ou mais comorbidades, né? Então, o que se espera é que quando a gente avança nesses 2 eixos, né, tanto da idade quanto das comorbidades, a gente concentre os casos mais severos. Mas, logicamente, que a gente tem um ou outro indivíduo que são mais idosos, né, que apresentam comorbidades, e mesmo assim eles têm algum mecanismo de resistência, né, e não desenvolvem formas severas, que é esse que está representado em amarelo. E a gente tem aqui nesse polo também que são indivíduos jovens sem comorbidades, mas que mesmo assim desenvolvem formas severas, mostrando que ele tem um perfil de suscetibilidade que talvez seja inato, né? Então, o interesse principal desse trabalho está exatamente nos erros, em identificar esses chamados erros inatos da imunidade, que podem estar associados com essas variações de suscetibilidade à COVID. Então, nesse primeiro trabalho que eles publicaram, né, basicamente o que eles mostraram foi que tem erros inatos, né, na resposta de interferon tipo 1 nos pacientes que têm as formas mais severas da doença. Esse foi um estudo bem grande, né, 659 casos severos e mais de 500 casos brandos ou assintomáticos. Eles fizeram análise de genoma completo em todos esses pacientes, e a abordagem deles foi trabalhar especificamente com variantes raras, porque eles entendem que esses fenótipos, por serem muito raros, não devem ser controlados por variantes genéticas comuns, né? Então, o que eles encontraram foi uma série de variantes raras que estão resumidas
nessa tabela aqui, variantes em genes dessa via do interferon tipo 1, que foram associados com diferentes fenótipos da COVID. Então, essa foi a primeira evidência que eles já publicaram dentro desse grande estudo que está sendo desenvolvido. Esse outro trabalho, também bem recente, fez uma série de abordagens diferentes, tentando identificar variantes genéticas associadas com a suscetibilidade e a severidade na COVID. É um grupo com N mais reduzido, né, 332 pacientes, com níveis de severidade variados, só que eles fizeram também uma análise de genoma completo, tá? Fizeram um sequenciamento de genoma completo, e aí eles fizeram diversas abordagens de análise diferentes, né? Uma delas foi o de Washington, foi a comparação entre casos brandos e casos severos, né? Por ter um grupo reduzido de pacientes, eles fizeram duas abordagens principais de análise. Então, eles analisaram em nível de variante, né? Variante por variante, como naquele primeiro de WAS que foi publicado, e fizeram também análises de associação em nível de gene, né? Que é uma metodologia estatística que permite a gente verificar o efeito de todas as variantes que estão presentes naquela região ao mesmo tempo. Então, é como se a gente estivesse procurando a resultante final. Então, dentro desse pool de mutações que tem dentro desse gene, algumas conferindo risco, outras conferindo proteção, qual que é o efeito final, né? Tem associação ou não tem? Então, foram feitas essas diferentes abordagens, né? Eles fizeram abordagens dentro de famílias nucleares também. Então, é um estudo bem completo, não vou abordar cada um desses temas, né? Mas os achados principais deles na análise de associação foi nesse locus, né? Esses dois genes que fazem parte da via de interleucina 1. Então, foi encontrada associação com a severidade da doença. E, em seguida, foi feita uma análise também desse polimorfismo que está presente na TMPRSS2. Essa daqui é aquela serina protease que é essencial também para que o vírus consiga invadir a célula, né? Então, essa mutação aqui já está descrito que ela interfere na estabilidade dessa serina protease. E o que eles encontraram foi uma frequência reduzida do polimorfismo entre casos severos. Então, é como se esse marcador tivesse um efeito protetor na severidade da COVID. E, por último, eles fizeram também a estimativa dos alelos HLA clássicos, né, a partir dos reads que foram gerados no estudo, e eles encontraram uma série de alelos, tanto classe 1 quanto classe 2, né, associados com risco aumentado de formas severas da doença, né, alguns com risco bastante aumentado, o R15 é uma OR bastante alta, né, e encontraram também alguns loss com efeito protetor. Então, foi o primeiro trabalho, pelo menos que eu tenha visto, né, em que realmente fizeram um amplo estudo de HLA e conseguiram identificar esses alelos com variação de frequência em um grupo de pacientes realmente. Porque tem uma série de trabalhos que estão saindo, que são feitas comparações entre as populações, mas são dados de bancos públicos, então não necessariamente são indivíduos que realmente foram infectados que estão sendo comparados, né? É só uma estimativa populacional, de por que uma população tem mais casos graves do que na outra. Então, por último, vou comentar com vocês um pouco dos estudos que estão em andamento aqui no laboratório. Logicamente que tem muito mais estudos do que esses que eu vou mostrar, eu vou me concentrar nas linhas de pesquisa em que eu atuo diretamente. Então, de dados já publicados, né, a gente tem esse primeiro trabalho que foi um relato de caso, né, um único caso, em que muito provavelmente houve transmissão intrauterina do vírus, embora a gente não tenha conseguido provar, né, com todos os critérios formais, mas basicamente foi um caso em que houve inflamação sistêmica na criança, né, isso forçou a adiantar o parto, e a criança ficou bem grave, mas entre 13 e 14 dias depois ela pôde ser liberada do hospital. Então, foi um caso bem particular em que foi observado derrame pericárdico ainda antes do nascimento da criança, em função da inflamação causada pela COVID. E esse segundo trabalho, né, que está mostrado aqui, é um pré-print, na verdade, né? Nesse estudo a gente tentou investigar, então, a evolução do vírus dentro do hospedeiro em pacientes com infecção persistente, que são aqueles que ficam positivos por mais de 15 dias, né? Essa foi a definição que foi utilizada aqui. Então, esse ainda não está publicado.
E o que a gente tem trabalhado mais diretamente aqui dentro do laboratório nesse momento, né? Então, a gente tentou fazer uma grande abordagem em relação à expressão desses dois genes principais que estão associados com a infecção da célula mesmo, né? Então, a gente tem esse receptor principal, que é a ACE2, né? E a gente tem essa serina protease. Então, a gente precisa da atuação conjunta, né, da expressão desses dois genes numa célula para que ocorra a infecção realmente. Então, o que a gente tentou fazer nesse estudo foi investigar se as variações no nos perfis de transcrição desses dois genes teriam algum impacto no desenvolvimento de formas severas da doença. Então, para isso, a gente trabalhou com 175 casos brandos aqui do Centro de Testagem da UFRJ, 38 casos severos que a gente obteve essas amostras através de uma parceria com o Hospital Naval Marcílio Dias. Nesse grande estudo que a gente realizou inicialmente, grande, digo, o maior nesse caso, a gente fez uma comparação primeiro das diferentes variáveis de risco, né, idade, sexo, comorbidade, todas essas variáveis principais, e em seguida a gente comparou os perfis de transcrição nas amostras de SWAB nasofaríngeo, né, que são as mesmas amostras utilizadas para o diagnóstico. Em seguida, a gente foi perguntar, então, se aquilo que a gente está vendo, se aquele padrão de transcrição que a gente tinha nessas amostras de SWAB nasofaríngeo eram semelhantes aos perfis de transcrição nas vias aéreas inferiores. Então, para isso, a gente obteve uma nova coorte, né, um novo grupo de amostras, tanto de SWAB quanto de lavado broncoalveolar. Isso a gente conseguiu através de uma parceria com a UFMG. Então, a gente ainda tem muita análise para fazer, né, mas os dados que a gente tem até então mostram que quando a gente compara esses dois grupos, né, os pacientes que tiveram necessidade de uso de algum tipo de suporte respiratório, que essa foi a definição de severidade que nós usamos nesse trabalho, né? Então, aqui são os que utilizaram suporte respiratório versus os que não utilizaram, né? Nesse primeiro quadro, a gente tem a expressão da ACE2 e aparentemente tem uma expressão um pouco reduzida no grupo que utilizou suporte respiratório, embora a diferença não seja significativa, né? Quando a gente olha para a expressão da serina protease, a gente vê níveis bem semelhantes entre os dois grupos. E nesse terceiro quadro aqui, o que a gente tentou verificar foi a expressão da TMP em relação à CE2, né? Porque, logicamente, que a gente precisa desses dois genes expressos para que a célula possa ser infectada. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que esse fold change, né, da TMP em relação à CE2, quanto maior esse fold change, maior o risco de formas severas, né? Então, aqui a gente tem uma diferença nesse perfil, né, de fold change entre esses dois grupos, e aqui a gente teve uma diferença estatisticamente significativa, né? Todas essas análises já ajustadas para a idade e principais comorbidades. E aí, por último, então, a gente fez a comparação entre essas amostras de SWAB e lavado, né? Nesse caso aqui, a gente só tem casos severos, né? Tanto, mesmo os que têm amostra só de SWAB nasofaríngeo, são casos severos, né? Então, todos aqui nesses dois quadros utilizaram suporte respiratório. Então, a nossa pergunta era realmente se a expressão da ACE e da TMP eram semelhantes, né? Nessas amostras de SWAB nasofaríngeo e nas de lavado broncoalveolar. E o que a gente observou é que não teve diferença. A gente tem uma dispersão muito grande desses dados, né? Dá para ver claramente aqui nas amostras de lavado, principalmente, né? Até porque a coorte é reduzida nesse grupo, mas a gente não teve diferença estatisticamente significativa entre esses dois grupos, né? Então, pelos dados que a gente tem até agora, aparentemente o que a gente está vendo na nasofaringe reflete, pelo menos em parte, o que a gente tem nas vias aéreas inferiores. E esses dados, né, é importante falar, são do pós-doc aqui do laboratório Attila Rossi. Os outros estudos que a gente tem em andamento, que eu vou apenas mencionar, né, ainda estão bem no início mesmo, são outros estudos de associação, né, e agora realmente em nível de SNP, né, de polimorfismos de base única. A gente vai investigar esses genes codificantes desses principais genes relacionados com a exacerbação da resposta inflamatória, né. Então, a gente vai investigar a associação desses genes com o curso clínico da doença em brasileiros. E a gente tem estudos em parceria com outros laboratórios, né, principalmente o LNCC, lá em Petrópolis, para fazer análise de transcriptoma. E a gente vai fazer também análise de proteoma em parceria com a DETEC, aqui na UFRJ mesmo, né, de pacientes apresentando diferentes formas clínicas, né. Então, nesse caso aqui, são desenhos ainda em construção, realmente. A gente só tem
as parcerias estabelecidas, por enquanto, as ideias. Aqui só para mostrar para vocês que a gente também tem estudos em larga escala sendo desenvolvidos no Brasil, né? Então, existe essa rede nacional de ômicas de Covid-19, que tem o objetivo de fazer sequenciamento de genomas virais, né, de diferentes regiões do país, para continuar a entender tanto a dispersão quanto a evolução da pandemia aqui dentro do nosso país, e também está prevista análise de exome e transcriptoma de diversos pacientes para tentar identificar variantes genéticas associadas com a severidade da doença. É um estudo bem grande, tá? Com 12 centros participantes, pelo menos até o momento que eu fiz a última busca. Então, para finalizar, eu queria agradecer. Eu nem vou tentar listar todas as pessoas que participam da força-tarefa aqui da UFRJ, porque eu corro um risco muito sério de esquecer alguém, tá? Então, eu vou agradecer por equipe, porque fica mais fácil. Então, logicamente, agradeço a equipe do LVM, né, do Centro de Testagem aqui da UFRJ, né, da parceria com o LNCC e com o Hospital Naval Marcílio Dias, né, que está possibilitando que a gente faça uma série de investigações também de casos severos, que são os que a gente não tem acesso aqui na UFRJ, né. A parceria também com a UFMG, né, através do professor Renato Santana, que foi professor aqui da UFRJ, foi para lá há pouco tempo, parceria também com o LADETEC para fazer as análises de SNP, porque lá que a gente consegue fazer de forma automatizada essas análises, né? E agora também, recentemente, a gente está começando a montar essas novas estratégias com proteômica também. Logicamente, agradeço às agências de fomento, o apoio da própria UFRJ, para que todos esses trabalhos possam ser desenvolvidos. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou parar aqui. Obrigada, Cíntia. Excelente apresentação. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu queria primeiro abrir para a audiência, quem quiser perguntar. Deixa as minhas para... Vamos ver aqui se tem alguém. Quem quiser perguntar oralmente, acho que é mais interessante. Eu tenho perguntas. Vai, Maria. Primeiro, eu queria agradecer, Cíntia. Oi? Não, é você e depois eu tenho uma. Tá bom. Agradecer, Cíntia, a ótima apresentação. Anotei um monte de coisa aqui, aprendi bastante. Obrigada. Eu tenho algumas perguntas. A primeira seria, na verdade, duas, né? A primeira seria em relação ao estudos que vocês estão fazendo. Quanto à expressão da ECA2, eu não sei se eu perdi em que momento que foi feita a coleta do SWAB. Foi antes ou depois da pessoa estar internada? Por que eu pergunto isso? Porque a própria infecção, pelo que eu tenho lido, né, causa diminuição da expressão da ECA2. Então, se nessas pessoas que tiveram a forma mais severa, a gente não tem a diminuição da viremia, não é isso? Será que seria essa uma explicação? Ou você esperaria que fosse realmente um variante genético que tinha uma menor expressão? E também relacionado à ECA2, uma coisa que me perturba um pouco, de repente você pode comentar, que é o fato do gene da ECA2, ACE2, estar localizado no cromossomo X. E existe alguma diferença entre, então, homens e mulheres em relação a essa expressão? Algo já foi investigado nesse sentido? Vamos lá, a pergunta sobre o ponto de coleta, na verdade eu não falei isso na apresentação e é uma ótima pergunta porque faz toda a diferença no resultado que a gente encontra, né? Basicamente, nós utilizamos a primeira coleta que foi utilizada, então a coleta que levou ao diagnóstico positivo da COVID nesses pacientes. A gente tem um problema real nos casos severos, porque se eles demoraram muitos dias até serem admitidos no hospital, isso já pode ter modulado um pouco realmente a expressão dessa enzima, tá? Então, isso realmente acontece, é uma das principais limitações do nosso trabalho, que a gente está tentando resolver nesse momento, fazendo uma curva de tempo, né? Porque como aqui no centro de testagem nós temos as pessoas que são acompanhadas desde o primeiro teste positivo até o primeiro negativo, o que a gente está tentando agora é fazer essa curva para ver como que a expressão se comporta nesses pacientes ao longo do tempo. Então, eu ainda não tenho esse resultado, né?
Mas a grande questão é que quando a gente compara, fazendo essa pergunta da questão da severidade, a gente nunca vai ter um caso severo com pouquíssimos dias desde o diagnóstico, né? Então, é uma coisa que é muito difícil de resolver, né? Mesmo que a gente coloque dias desde o início dos sintomas como uma variável de ajuste no nosso modelo, a gente perde o efeito e a gente não sabe se a gente está perdendo o efeito porque ele realmente não existe ou se esses grupos, logicamente, são diferentes. Então, eu tenho, no caso Brando, a pessoa que está com 3 dias de infecção porque ela procurou para fazer o diagnóstico, e o caso severo, ele está severo porque ele já está infectado há mais tempo. É uma questão difícil de resolver. Então, a gente vai tentar fazer isso com essa curva de tempo, né? Analisando esses pacientes longitudinalmente. Isso é uma coisa que ainda tá em curso, tá? Sobre a questão do gene estar no cromossomo X, a primeira coisa que a gente fez foi ver se tinha diferença de expressão em relação a uma série de variáveis de risco, né? E pelo menos nessa coorte que a gente investigou, quando a gente compara homens e mulheres, a gente tem nível de expressão muito semelhante entre os dois. Então, aparentemente, a explicação não está aí, né? Devem ser, provavelmente são outros fatores ou muitos outros fatores associados. O que a gente encontrou foi a mesma tendência clara que a gente vê na literatura de que quanto mais jovem, menor a expressão, quanto mais velho, maior a expressão. Então, nesse trabalho eu não fiquei passando tudo aqui, mas a gente investigou cada uma daquelas comorbidades principais, né? E como que os perfis de transmissão variavam em relação a essas comorbidades. E foi dessa análise inicial que a gente selecionou aquelas que a gente colocava como ajuste quando fazia o caso controle propriamente dito, né? Mas dessas associações clássicas, a principal que a gente viu realmente foi com idade. Tem uma correlação positiva entre a expressão e a idade. Obrigada. Eu tenho uma outra, mas deixa a Cláudia perguntar e aí, ou mais alguém, e aí eu volto para dar chance para todo mundo. Cíntia, obrigada. Adorei a palestra, foi ótimo, ajudou bastante. Eu vou até tirar a máscara agora, que eu já estou sozinha aqui. Eu estou sem aqui também. Eu estou no laboratório. Quando eu fico na minha sala, eu tiro, eu saio e coloco. Eu fico o dia inteiro aqui. Eu fiquei só curiosa uma coisa. Você falou da ligação, né? Ligação de gravidade com alguns marcadores genéticos, mas está aí um trabalho sobre os neandertais. Você viu ele? Que as alterações ao Neandertal, né? O Sapiens, mas Neandertal, e na verdade eles acharam alterações no cromossoma 3, inclusive no FYC0, não sei agora se é 0O. E isso tem a ver com a autofagia. Eu queria saber se vocês viram alguma coisa sobre isso. Porque você colocou esse marcador aí também. Eu vi que você mostrou um trabalho com ele. Isso que eu ia falar. Na verdade, existe um pico de associação no cromossomo 3 lá naquele primeiro GWAS que foi publicado. Então, isso está aparentemente de acordo entre esses dois trabalhos, né? Mas nós ainda não estamos, a gente ainda não tem praticamente nenhum dado de genotipagem feito aqui no laboratório. Então, a ideia da gente é tentar replicar esses achados na nossa população para ver se em populações com uma estrutura, com um background genético diferente, se esse efeito se reproduz, né? Mas esses estudos estão bem no início ainda, porque dependia da gente conseguir juntar uma grande quantidade de participantes, realmente. Tá. Tem um dado para te falar. Porque eu achei super curioso esse trabalho, né, do Neandertal. É interessante, são alguns genes engraçados que eles discutem que, na época dos Neandertais, esses genes eram muito importantes para eles terem uma resposta intensa, imune. Só que hoje, para a gente, já não é mais tão interessante esses genes. Só que eles ficaram, né, preservados. Só que a gente, na verdade, responde com muito intensamente, alguns, né, essa 10% da população, responde intensamente por causa de alguns genes desses que se mantiveram. Mas parece que o brasileiro não tem muito pelo trabalho desses genes. Tem na Europa, né, porque onde os neandertais viveram mesmo, Eurásia, né, e lá tem bastante expressão e também os casos graves. Mas, assim, só uma curiosidade, porque eu vi que você mostrou. Queria saber uma coisa que a gente vai investigar ainda. A gente ainda vai fazer essa tentativa de replicar os achados que a gente tem até agora, né? Já que a gente não consegue fazer um GWAS aqui, né? Não com muito paciente, a gente vai tentando pescar esses candidatos e ver se consegue reproduzir aqui no país.
Não, eu acho que deve ter, sim, relação genética, porque é uma variação muito, muito grande, né? Umas respostas muito diferentes e não acho que seja só genético, mas eu acho que... Não, com certeza. Provavelmente nem é o componente principal, né? É uma das variáveis. Uma das coisas que contribuem. Obrigada, é isso. Pode ir, Marília, se não tiver mais outra pergunta. Eu ia falar que, de repente, tem um cluster de marcadores neandertais lá em Brasília, mas deixa para lá. A minha outra pergunta... Mas eles são resistentes, né? Não eram mais suscetíveis? Não, eles têm a resposta exacerbada, não é? Não, mas eles se protegiam, né? Porque eles viviam em um ambiente muito hostil, né? Com muita sujeira, muita... Sim, então, naquela época, eu estou falando agora. O marcador neandertal está mal, não é isso? São mais resistentes? Pelo menos para a Covid eles estão sendo, né? Então eu entendi tudo errado. Esse é um problema. Não, então, falando sério agora. A minha outra pergunta é que eu começo a estudar essas coisas e aí eu fico assim, com perguntas palpitantes. E uma delas é sobre o CD147, que supostamente é um outro receptor de entrada do vírus, né? E o CD147, que é uma proteína de membrana de eritrócitos, entre outros lugares, né? Inclusive tem no cérebro, até mais que a ECA2, por isso que eu fui estudar sobre isso. Ele define um grupo sanguíneo também, que se chama OK Group, grupo OK, péssimo, né, o nome, mas esse é o nome do grupo. E aí a gente esperaria, né, como um grupo sanguíneo, que houvesse muitas variantes nas populações mundiais, né, desse CD57. Aí eu queria saber se você tem conhecimento de algum estudo nesse sentido, que aponte, não apareceu naquele já da GWS lá, GWS lá, mas não sei se alguém está... Olha, eu desconfio desse negócio dele ser receptor do vírus um pouquinho, então por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Isso eu não sei te dizer, não acompanhei nesse sentido, né, mas... assumindo que seja um receptor, né, que isso esteja certo, né, não quer dizer que não apareceria num outro estudo genético, mas também nesses estudos principais, esse também não aparece, porque se a gente for procurar a mutação nesse gene, a gente tem alguns poucos marcadores associados com taxa de transcrição, mas não nos tecidos-chave para o desenvolvimento da COVID, né? E se a gente for olhar também na região de interação com a proteína S viral, as mutações que tem ali têm frequência baixíssima na população. Então, dificilmente mutações pontuais nesse gene vão ter algum valor prognóstico muito claro, né? Se tiver, vai ser uma coisa muito difícil de provar, vai precisar de coortes muito, muito numerosas, né? Tanto que realmente ninguém aparentemente está concentrando foco em procurar mutações nesse gene. Provavelmente vai ser uma coisa difícil de encontrar. E para o outro corona já não se encontrou realmente uma associação muito clara, né? Obrigada. Temos mais perguntas? Enquanto talvez vá aparecer uma, deixa eu fazer uma aqui. Nessa linha aí das variações que já foram encontradas, né? Então, tentando recapitular um pouco do que você falou, do que eu até anotei aqui, os genes que você citou foram interferon e L1, aquela proteína, a serinase, ou seja, interferon ligados à resposta imune, a serina protease, não, né? E o HLA, relacionado possivelmente ao reconhecimento, né? Essas são todas, entendi, então, variações raras, né? Variações de... por exemplo, acho que não associadas, minha pergunta é assim, isso não tem nada associado com aquela possível associação com o grupo ABO, e aí a pergunta mais especificamente seria, então, o que se atribui, né? Qual é o papel, se está reconhecido ou não de variabilidade, de suscetibilidade em relação ao grupo ABO, e se já há estudos de haplótipo, por exemplo. Estou pensando assim, se tem alguma coisa segregando junto com as variações, né, com os grupos sanguíneos, entendi. ou se não, quer dizer, essas eu entendi que são independentes disso, né, porque são variações mais raras, inclusive. Mas aí, então, que, né,
se já há uma avaliação, qual seria, né, o papel, né, vamos dizer assim, então, dos grupos sanguíneos na patologia da doença ou, enfim, se há estudos de variações que estejam segregando junto, que pudessem explicar esse perfil que foi encontrado. Eu não sei se já foi feita alguma coisa nesse sentido, de procurar variantes em desequilíbrio de ligação. A gente sabe que tem uma variação grande em termos de estrutura de população, né? Então, a distribuição desses grupos varia muito entre populações, e essa pode ser uma das explicações dos primeiros achados que foram encontrados até, né? Que não ajustavam para essa variável, que é essencial, né? Mas, como eu falei, por mais que tenha uma série de limitações metodológicas que a gente tem que discutir, tem que levar em consideração, não pode ser só coincidência, né? Tantos estudos apontando em uma mesma direção. Então, provavelmente, alguma contribuição tem. O que se tem como hipótese desde o outro coronavírus até, né, é que possivelmente os anticorpos anti-A tenham algum efeito de neutralização do coronavírus, né? Então, talvez eles dificultem um pouco a interação do vírus com a célula e tenham um processo de inibição da própria infecção. Então, essa é uma das hipóteses, e aí, por isso, o grupo A seria aquele em que a gente vê o risco, porque eles não têm esses anticorpos. A questão do efeito protetor do grupo O, né, a segunda hipótese é que os anticorpos que eles teriam um maior poder de neutralização do que o anti-A de um indivíduo que é grupo B, por exemplo, né? Então, tem trabalhos que fizeram a análise até de forma diferente. Então, o cara é A ou não A, qualquer outra coisa, né? Ou ele é O, não O, né? Então, tem trabalhos que analisaram nesse sentido. A principal hipótese seria essa, a presença desses anticorpos que poderiam ter algum efeito protetor nas fases iniciais, realmente, né? Inibindo um pouco a própria infecção. No caso do trabalho do interferon, realmente ali foram variantes raras, né? Que foram associadas, mas porque foi essa estratégia utilizada na análise, né? Eu acredito que no futuro eles vão publicar muitos outros trabalhos a partir das mesmas coortes, mas aí agora utilizando variantes comuns, né? Mas essa pergunta específica que você fez, se já mostraram que talvez o efeito não seja do grupo sanguíneo, seja de algo segregando junto, eu não vi nenhum trabalho, não sei te dizer se tem. Mas é uma possibilidade. Uma pergunta, então, né, para ser explorada, talvez, em algum momento. E existem estudos em relação à infecção persistente, Cíntia? Você comentou brevemente, mas estudos genéticos, né? Porque você mostrou os desenhos de grave versus não grave, mas eu fiquei curiosa em relação a quem desenvolve aquela doença persistente versus, né, quem não desenvolve. Eu ainda não vi, mas também não fiz uma busca muito aprofundada nesse sentido. Talvez tenha alguma coisa mais recente. Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer aqui no laboratório também, né? Porque a estimativa da doutora Terezinha é de em torno de 30% de infecções persistentes na coorte que está sendo investigada ali no bloco N, né? Aqui na UFRJ. Então, é uma frequência muito alta, é uma coisa que não dá para ignorar realmente, né? Então, é algo que a gente vai investigar também, né? A gente vai fazer as comparações tradicionais, formas graves versus brandos, mas a gente também vai tentar fazer uma investigação nesse sentido, né? Se tem algum marcador que possa ter valor prognóstico nesse sentido, de que vai haver uma infecção persistente ou não. Mas não sei se já tem algo em relação à genética humana publicado. O trabalho que a gente desenvolveu aqui no laboratório foi para tentar procurar variantes virais, né? Algum tipo de assinatura, algo nesse sentido, para mostrar se o vírus é diferente e por isso a infecção é persistente. E na prática a gente viu que não tem uma assinatura. Entendi. Temos uma pergunta aqui no chat do Newton Carlos, diz que está sem microfone. Ele dá para especular alguma coisa sobre o significado biológico da relação entre a expressão da serina protease e ECA2, que pareceu um marcador relevante no seu estudo? Não sei se eu entendi a pergunta. Algum polimorfismo nesse gene? Uma das coisas que a gente vai fazer ainda, né? A gente começou pela expressão porque a gente achou que provavelmente o perfil de transcrição daria uma resposta inicial se vale a pena a gente fazer a investigação desse gene ou não, né? Mas a próxima etapa, né? Além da... sim, a razão entre os dois níveis, sim.
uma das abordagens que a gente vai fazer é uma busca de EQTLs especificamente, né? Não vou procurar nas mutações na região de interação com vírus, que provavelmente essas não são promissoras, né? Então, a gente vai fazer uma investigação de EQTLs tanto no gene da ACE2 quanto no da TMP, né? O da TMP tem EQTLs mais claros e já bem descritos para vias aéreas, né? O da ACE2 que é mais difícil identificar. Então, que a gente está tentando fazer uma busca de marcadores que atuem como EQTL em diferentes tecidos, né? Vários tecidos, porque talvez esses sejam os mais promissores. Então, a gente vai tentar associar tanto com o perfil de transcrição, né, quanto com o desfecho, propriamente dito. Isso é uma das coisas que está em andamento ainda. Tem uma outra pergunta da Ana Borges, se essas infecções persistentes estariam mais presentes entre profissionais de saúde, né, equipes de saúde, que estão em constantes... Se teria uma relação, né, entre exposição frequente e a manifestação da infecção persistente. A gente tentou responder isso, mas nós não conseguimos responder com clareza, né? Nesse trabalho, nós investigamos 33 pacientes, né? A ampla maioria profissionais de saúde, porque o principal público-alvo aqui do Centro de Testagem da UFRJ, né, são profissionais de saúde, comunidade UFRJ. Então, esse estudo que nós fizemos está bastante enriquecido em profissionais de saúde, e uma das coisas que a gente se perguntou é se eles não estavam se reinfectando, né? E por isso que continuavam positivos por muito tempo. Mas, pelo menos nessa coorte que a gente investigou, que por enquanto ainda é pequena, né? 33 pacientes é pouca coisa para a gente conseguir representar bem o fenômeno, né? Mas nessa coorte que a gente investigou, né, o que a gente viu com muita clareza foi um padrão de evolução do vírus dentro do hospedeiro. Então, a gente não viu nenhuma evidência clara de vírus novos sendo introduzidos, né? A gente tinha aquelas subpopulações que eram menos frequentes no início da infecção e vão ficando mais frequentes ao longo do tempo. Então, um padrão muito claro de evolução dentro do hospedeiro, e pelo menos nessa coorte a gente não teve esse indicativo de que eles foram infectados repetidas vezes, né? Mas a própria reinfecção mesmo é difícil de provar, né? De encontrar realmente uma diferença muito clara entre o vírus da primeira infecção e da segunda infecção, para ter certeza de que é um vírus novo que está naquele paciente, né? Então, acho que essas coisas a gente precisa sequenciar muita amostra ainda para conseguir ter uma resposta bem definitiva. Teve uma pergunta aqui da Gilda Neves, que acho que você mais contemplou, se algum estudo está ocorrendo, né, ou pretende abordar os casos de reinfecção. Então, acho que você já falou da dificuldade de caracterizar que seja de fato uma reinfecção, né? Então, eu não sei se você tem casos em que se... Nós estamos investigando alguns, mas tem uma limitação metodológica importante também, né? Porque o paciente que está com uma carga viral muito baixa, né, são aqueles que têm o CT muito alto, a gente não consegue uma qualidade muito boa no sequenciamento, né? Então, tem uma série de casos que a gente queria investigar, mas a gente não consegue analisar o genoma completo do vírus mesmo, né? Tem muita perda. Então, a gente tem tentado investigar alguns casos aqui, mas ainda sem nenhum conclusivo. Não aqui no laboratório, né? Cíntia, eu tenho uma pergunta também, alguma aqui antes, que além dos estudos de variação sequência, né, comentou das variações de expressão e comentou agora, acho que respondendo alguma pergunta sobre a associação entre essas variações de expressão e idade, né? Então, de ter diferenças em relação à idade. Então, assim, me ocorreu se tem já estudos das causas, né, dessas variações de expressão, se tem avaliação epigenética ou que outros mecanismos poderiam responder pelas variações de expressão gênica. Até em função, já que você falou de diferença, não tem. Não conheço, não sei se tem algum estudo. A gente sabe que criança expressa menos o receptor realmente, mas não sei se tem uma explicação clara. Talvez tenha e eu não tenha visto, não sei dizer. Acho que tem alguém querendo perguntar mais, Ana. Eu tenho uma e a Ana, se puder. Então, Ana perguntou, esse grupo de saúde recebe constante e intenso. Isso pode explicar que o sistema imune tenha maior dificuldade de resistir à infecção?
É isso, Ana? Não sei se você pode falar, acho que ela também está sem microfone. Né? Faltou você falar que recebe inóculo constante e intenso, ou seja, constantemente eles estão sendo expostos ali de forma muito agressiva, né? Porque é uma quantidade grande. Então, eu imagino que a forma com que eles respondem é diferente do restante da população. E ali eu encontre casos tanto de reinfecção ou como infecção persistente. Aí eu estou pedindo se ela poderia explicar um pouquinho melhor isso. Na verdade, eu não tenho uma resposta clara para essa pergunta, não. É bem possível que eles respondam de forma diferente por essa questão da exposição constante mesmo, mas nesse trabalho que nós fizemos, o que a gente fez foi comparar o vírus com um intervalo de mais ou menos uns 15 dias, né? Então, foram 2 sequenciamentos por paciente para comparar o vírus nesses 2 momentos do tempo. A grande questão é que a gente espera que entre esses 2 pontos de coleta, a pessoa não esteja se expondo mais no ambiente de trabalho, né? Porque depois que ela teve o primeiro teste positivo, ela fica em quarentena, né? Então, entre um ponto e outro, a gente não espera que isso tenha acontecido, mas lógico que ela pode, desde o início, já ter sido exposta repetidas vezes, né? E por isso pode ter, talvez, um padrão de resposta diferente. Está sendo infectada com uma carga viral muito mais alta do que uma outra pessoa que teve um ou outro contato com um caso, né? Isso é bastante determinante, realmente, no desfecho clínico. Não sei se eu respondi. Obrigada. Seria mais ou menos isso, porque eu imagino que ela não consiga nunca descer, de fato, né, o processo infectivo ali, porque está ali constante. Se os anticorpos não forem totalmente neutralizantes, ela vai manter persistente, se ela não conseguir um quadro para neutralizar isso, né? Sim. Se continuar se expondo, realmente. Obrigada. Posso fazer uma Pode, pergunta? Cláudia. Não, é só completar o que a Ana falou e que a Cindy respondeu. Tem a resposta celular também, né? Não é só a questão do anticorpo. Então, se ela for competente na resposta celular, ela poderia estar eliminando, mas claro que é um desafio, né? Quase todo dia ter que eliminar vírus. Depende da carga viral também que ela está se expondo. Bom, a minha pergunta agora é técnica, eu não sei nem se a Cintia vai saber responder. Se ela sabe essa informação. Quando vocês pegam pacientes aqui no bloco N, qual o CT que vocês consideram que ainda que é detectável, né? Assim, CT 35, CT 37, eu fico um pouco preocupada às vezes com o resultado de que foi positivo, mas um CT muito alto. Para fins de diagnóstico abaixo de 40, mas tem que acender nos 2 alvos, né? A gente trabalha com 2 alvos virais, né? E um controle interno que é RNase P do próprio hospedeiro para dizer que a extração está boa, né? Que ela funcionou. Então a gente tem que ter resultado detectável nos 2 alvos virais para dizer que o teste é positivo, né? Mas mesmo sendo 37, 38, vocês dão detectável? É considerado, é positivo. Menor que 40 Se tiver nos 2 alvos. Se tiver em um alvo só e no outro não aparecer, é considerado indeterminado. Repete o teste depois de alguns dias. É porque, assim, vou te falar um caso que aconteceu com meu filho. A gente achou que ele estava no 4º dia. Ele teve, mas assim, 1 dia de febre, ele teve falta de ar, mas ele tem bronquite, então achei que podia ser isso. A gente veio aqui, antígeno deu negativo, ele tirou para IgG e para fazer o PCR deu 37 e eles deram detectável, mas o IgG e IgM, nada. Então, assim, eu realmente acho complicado. Eu acho que ele não teve sintoma, mas não sei. Porque o CT37, gente, é no fim, né? É muito... Sei. Não pode ser uma resposta inespecífica. Porque não é só ele. Não, a gente já soube vários outros casos também, que dá um CT alto, depois não pega IgG e o diagnóstico é positivo. Então, isso gera um pouco de conflito, né? Porque, por exemplo, lá em casa ninguém teve. Eu já fiz de novo e... Então, se ele teve, não passou para ninguém. Olha que ficam os 4 em casa, usando tudo junto, comendo junto, bebendo água no mesmo copo, e assim, ninguém pegou. E a gente já soube de 2 casos assim também. Dá um detectável com CT muito alto, mas ninguém pega, não tem IgG, não tem IgM, e a pessoa foi diagnosticada que Covid positivo. Assim, mais uma questão... Depende do dia que você faz a coleta também, né? Se você faz a coleta muito no início, a carga viral ainda está muito baixa, né? Então, a tendência é que o CT dê muito alto.
Provavelmente, se fizer uns 2, 3 dias depois, o resultado do PCR vai ser muito mais claro, né? Então, o intervalo entre o início dos sintomas e o dia que é feita a coleta faz muita diferença. Faz diferença. Também, né? Vocês, assim, ele tirou no 5º para o 6º dia, que eu achava que era... Anticorpo não ia ter mesmo. Anticorpo não ia ter mesmo nesse período. Anticorpo não. Mas o CT, eu achava que era para ter um CT alto se ele estivesse com Covid. Mas deu 37. Só se a carga viral também, Cíntia, foi muito baixa. Depende de muita coisa, né? A quanto vírus ele foi exposto, né? Pode ter sido assim muito... E aí nem gerou resposta imune também, né? Não sei. Mas eu fico um pouco preocupada com esse threshold que a gente tem que determinar, né? Eu sei que no PCR a gente vai até 40, mas eu, quando faço aqui no laboratório e a coisa chega a 38, 39, a gente diz que não foi. Né? Mas eu acho que no Covid vocês estão dando positivo. Para muitas coisas a gente faz isso aqui no laboratório, a gente faz a mesma coisa, tem um limite de detecção que a gente considera, né? Dependendo do sistema que a gente está trabalhando. Agora, esse parâmetro é o que está sendo utilizado pelos diferentes países, né? É o padrão realmente do teste do CDC. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, né? Às vezes pode gerar algum falso positivo, não sei. Difícil, né? Mas pode ser. Tá bom, obrigada. Era isso. Mais alguém? Nada aqui no chat. Quero agradecer novamente muito. Foi excelente. Tivemos também uma excelente discussão. Agradecer a audiência. E eu não sei ainda se não temos nenhum outro seminário programado, por enquanto, mas avisamos, né, nas redes, nos grupos. Se houver mais um, Cíntia, muito, muito, muito obrigada. Foi muito, muito boa. Obrigada, muita coisa para discutir. Eu agradeço, gente. Foi um prazer participar.